Gisele segue cada vez mais demente. Ela anda pelo lixão. Gisele ressalta que não é amada por ninguém. Ela revira os olhos. Gisele planeja tentar contra a vida dos pombinhos. Ela pensa nos próximos passos do seu plano. Gisele gargalha. Paulo afirma para Esmeralda que está concentrado em seus projetos. Eles planejam construir uma escola e novas casas no lixão. Gisele passa pelos pombinhos. Esmeralda nota algo estranho. Ela admite para Paulo que sentiu medo da estranha. Ele a despreocupa. Paulo crê que alcançou a felicidade eterna. Xavier revela para Manuel que recebeu uma proposta para trabalhar na Alemanha. O fisioterapeuta aconselha o amigo. Xavier sugere que Manuel tome conta do instituto. O ceguinho decide procurar a gata. Damião e Vitória voltam a flertar. Ela fala para ele que sempre foi uma moça solitária. Damião exalta a beleza de Vitória. Ele percebe que ela está triste. Vitória admite para Damião que teve um amor não correspondido. Xavier entra em cena. Ele apavora a Vitória. Gisele caminha até a igreja. Ela espalha o seu veneno pela cidade. Xavier relata para os presentes que quer se despedir de Esmeralda. Damião conta pro ceguinho que a gata não está. Xavier revela para Vitória que vai morar na Alemanha. Ela lamenta. Vitória abraça Xavier. Damião fica enciumado. Gisele não para de tramar contra os apaixonados. Mercedes insinua para os patrões que Damião está gostando de Vitória. Esmeralda aparece. Ela pede para conversar com Fernando. Mercedes e Perla fofocam. Fernando estimula Esmeralda a desabafar. Ela abre o jogo com o pai. Esmeralda reitera para Fernando que decidiu casar com Paulo. Ele fica contente. Esmeralda cita as virtudes de Fernando. Ela ressalta que o silencioso teve um ato de hombridade ao assistir o enterro de Augusto. Esmeralda pede para Fernando perdoar Lorena. Ele se irrita. Fernando relembra a Esmeralda que Lorena quase matou os netos. A gata fala pro pai que viu tristeza nos olhos da ardilosa. Fernando continua irritadíssimo. Esmeralda relata pro pai que precisa conviver harmonicamente com a sogra. Ela exige que Fernando não coloque Lorena na cadeia. Ele decide suspender o processo contra a Venenosa. Esmeralda comemora. Ela deseja iniciar os preparativos pro casamento. Centavinho e Virgínia conversam com o médico. O mendigo segue detonando Lorena. O doutor confessa para os recém-casados que Virgínia tem uma doença degenerativa. O médico relata para Ceguinha que ela não pode engravidar. Vitória segue chorando. Damião não entende nada. Ele supõe que Vitória gosta de Xavier. Ela confirma. Damião segura a mão de Vitória. Ele orienta a desenhista. Damião se declara para Vitória. Ele deseja conquistá-la. Paulo lê a história do livro que escreveu para a Esmeralda. Ela segue chorosa. Os pombinhos trocam juras de amor. Um tempo depois, Fernando leva a filha pro altar. Paulo admira a gata. Os convidados seguem de pé. Fernando entrega Esmeralda para Paulo. Rivas se aproxima do casal. Perla se emociona. Lorena sente preguiça. Gisele joga gasolina nos arredores da igreja. Ela decide assassinar todos os presentes. Gisele acende o isqueiro. O padre Rivas inicia a cerimônia. Lorena volta a sentir preguiça. Os demais admiram Paulo e Esmeralda. Os pombinhos levantam. Rivas faz as perguntas decisivas para os noivos. Paulo encara Esmeralda. Eles relembram o casamento civil. Os pombinhos revivem os momentos felizes. Gisele segue cada vez mais louca e disposta a tudo para conseguir o que quer. Ela fala sozinha. Gisele fica prestes a atear fogo na igreja. Edgar aparece e contém a vilã. Ele detém Gisele. Eles discutem. Edgar segura Gisele. Ela fica revoltada e cospe fogo.
Eles quase saem no tapa. Paulo faz um juramento para Esmeralda. Rivas desempenha a sua função. Agatha também aceita se casar com Paulo. Todos se emocionam. Mariano leva as alianças pro casal. Rivas abençoa a união dos pombinhos. Paulo pega a aliança. Ele coloca o anel no dedo de Esmeralda. Agatha segue risonha. Lorena não consegue esconder a sua insatisfação. Ela recorda que sempre detestou Esmeralda. Lorena relembra sua discussão com Virgínia. Esmeralda também põe um anel no dedo de Paulo. Ela afirma pro mocinho que sempre irá respeitá-lo. Jacira se levanta. Pedro segura a criança. Jacira paparica os noivos. Paulo e Esmeralda se admiram. Ele relembra a ocasião em que expôs o seu amor para Agatha e a pediu em casamento. Ela segue comovida. Os pombinhos dão seguimento à cerimônia. Eles não param de sorrir. Rivas pede para Paulo beijar a noiva. Mariano e Lorena reagem atônitos. Mercedes e Fernando choram. Paulo crê que alcançou a felicidade eterna. Ele e Agatha trocam juras de amor. Paulo beija Esmeralda. Os pombinhos são ovacionados pelos convidados. Paulo agrada a esposa. Xavier sofre. Lorena dissimula na frente dos demais. Paulo encosta o seu testão na testa de Esmeralda. Gisele reitera para Edgar que vai incendiar a igreja. Ele conta para ela que é psiquiatra. Edgar percebe que Gisele está doida de pedra. Ela segue descontrolada. Gisele afirma para Edgar que precisa acabar com Agatha. Ele sai com a megera. Damião nota algo estranho acontecendo, mas não dá atenção. Os pombinhos chegam na festa. Rita e Henrique surgem para a boca livre. Agatha abraça os pais. Perla se declara para a filha. Fernando faz o mesmo. Ele exige que Paulo cuide da morena. O pintor elogia Fernando. Os pombinhos continuam saltitantes. Jacira agarra o casal. Esmeralda agradece a presença dos amigos. Paulo considera Pedro como seu novo aliado. Até os esfomeados do lixão aparecem na celebração. Mariano dá um grande abraço na cunhada. Esmeralda levanta o buquê. Lorena detesta a situação. Mariano cumprimenta o irmão. Rita percebe que Agatha está muito contente. Ela anima Henrique. Virgínia e Centavinho também desejam a felicidade dos pombinhos. Rita planeja jogar as cartas para ver o futuro de Esmeralda. Ela ressalta que já previu as desgraças da morena. Rita recorda que o baralho sempre amaldiçoou Esmeralda. Henrique despreocupa a esposa. Esmeralda percebe que Xavier está triste. Ela se aproxima dele. Eles conversam. Xavier revela para Esmeralda que vai morar na Alemanha. Ela admite para o amigo que sentirá saudades dele. Eles trocam declarações. Xavier volta a felicitar Esmeralda. Ambos se despedem. Esmeralda suspira. Ela recorda que foi amparada por Xavier. Jacira e Pedro planejam o futuro. O detetive rouba um beijo da carismática. Jacira conta para Pedro que Agatha vai jogar o buquê. O detetive estimula a amada. Perla segura a Esmeralda. Agatha faz a contagem regressiva. Esmeralda enrola as convidadas. Ela arremessa o buquê. Jacira pega o ramo. Pedro comemora. Jacira crê que será a próxima a se casar. Fernando discursa. Ele propõe um brinde em prol dos pombinhos. Fernando afirma para Esmeralda que não vive sem ela. Ele expõe o seu amor para as familiares. Fernando ressalta que Paulo é um cara de sorte. Ele exige que o pintor seja um ótimo marido. Esmeralda pega o microfone. Perla entra em cena. Esmeralda e Paulo dominam o palco. Agatha canta. Esmeralda solta a voz. Ela e Paulo requebram. Esmeralda encerra a cantoria. Os pombinhos dão outro beijo. Lorena segue raivosa e amaldiçoa Agatha. Ela ressalta que os recém-casados nunca serão felizes. Gisele surge no manicômio. Edgar decide curar a vilã. Gisele não consegue se livrar da camisa de força. Edgar exalta a beleza da megera. Gisele fala sem parar. Ela impressiona Edgar. Os pombinhos viajam para Nova York. Paulo e Esmeralda desfrutam a lua de mel. Virgínia confessa para Centavinho que está triste com a partida de Xavier. Ele ampara a esposa. Centavinho acalma Virgínia. Ele decide lavar os pratos. Centavinho escuta um barulho. Virgínia surge estirada no chão. Centavinho corre para socorrer a amada. Virgínia não reage.
Garibaldo pensa em Inês. Ele abandona o antigo nome e decide passar a se chamar Vitor Fontes. Centavinho afirma para Virgínia que não quer perdê-la. Ela ressalta que sempre viverá no coração dele. O médico aparece. Centavinho indaga o doutor. O médico critica o mendigo. Virgínia descobre que está grávida. Ela se emociona. Centavinho recorda a profecia de Lorena. Virgínia não se importa com seu trágico destino e sorri. Garibaldo encontra Inês. Ele a alarma. Garibaldo revela para Inês que Bebeto morreu. Ela não se importa com o ocorrido. Garibaldo percebe que Inês é fria e má. Ela o ofende. Garibaldo afirma para Inês que Jacira não a delatou. Ela segue sendo perversa e desprezível. Garibaldo conta para Inês que já está com a sua herança. Ele volta a pedi-la em casamento. Garibaldo mostra um anel para Inês e se ajoelha. Ela relembra o início da sua relação com um órfão. Inês recorda que venerava Garibaldo. Ela não sabe o que responder para o órfão. Centavinho deduz que Virgínia morrerá. Ela o informa que quer ter a criança. Eles brigam feio. Centavinho continua descontrolado. Virgínia afirma para o marido que ele não pode ficar sozinho. Centavinho tenta calar a esposa. Ela segue resignada. Centavinho confessa para Virgínia que está sofrendo muito. Eles recordam os primeiros encontros. Centavinho fala para Virgínia que quer envelhecer com ela. A loirinha ressalta que não deseja morrer. Centavinho segue atormentado. Virgínia o desconhece. Centavinho afirma para a esposa que não amará a criança. Inês sugere que Garibaldo pare de se humilhar. Ela o hostiliza. Inês fala para Garibaldo que não quer amar ninguém. Ele decide ir embora. Inês insinua que Garibaldo virou um frouxo. Ela o xinga. Garibaldo segue disposto a cuidar do filho. Inês reitera para o órfão que venderá a criança. Garibaldo relembra a perversa que já tem grana. Inês volta a estressar o órfão. Garibaldo toma a aliança das mãos da desprezível. Eles brigam sem parar. Garibaldo intimida Inês. Dias depois, os pombinhos voltam para a capital. Paulo e Esmeralda seguem se agarrando. Perla e Fernando surgem com as crianças. Todos paparicam os pequenos. Os pombinhos continuam eufóricos.